E aí, mais um Papo de Hamburguero, eu sou o Tadeu. E eu sou o Perrone, pra quem não me conhece. Pra quem não te conhece, pra quem te conhece, é a mesma pessoa. Mesma coisa. E o seguinte, eu queria falar hoje, eu já dei um spoiler no nosso podcast da semana passada, dos hambúrgueres, das cópias, mas aí não tô falando da cópia ruim, tô falando daquela coisa de que faz todo mundo igual e que a grama do vizinho é mais verde. Eu tava pensando em falar um pouco dos hambúrgueres de fast food, dos hambúrgueres clássicos, dos hambúrgueres famosos, que as hamburguerias ou copiam meio que pra fazer uma homenagem, uma referência, ou que criam um hambúrguer parecido com aquela inspiração, mas com outro nome, enfim. Tava um pouco nessa pegada, eu não sei o que você tem pra falar aí. E hoje eu quero colocar aí você na saia justa, Tadeu. Eu vou querer nomes hoje de caras, de pessoas que você admira no cenário paulista. Criatividade de cozinha. Quem que você acha que bomba hoje? Não é hamburgueria. Esquece a hamburgueria. Tá. Quem que você acha que é o cara que você tem como referência? Eu tenho algumas pessoas que não é referência, mas que eu admiro bastante. Legal. Na cozinha. E outra coisa também que eu quero saber, Tadeu, a gente falou muito dos lanches que as pessoas copiam, que a gente vai falar disso aqui. Sim. Né? Mas eu quero saber, além dos lanches, as entradas pra mim é tudo igual. Também, as entradas e as sobremesas, né? Também é tudo igual. Então vamos abordar isso. Vamos falar disso. Uma outra coisa que eu pensei em falar, se a gente tiver tempo no meio dessa monte de coisa, que eu já vi que os assuntos hoje vão ser extensos, talvez, eu queria falar um pouco de se tudo precisa virar hambúrguer, porque tem muita coisa que é muito mais legal a gente ter na forma de sanduíche, né? Eu queria falar um pouco se precisa tudo você compactar, moer e fazer um disco pra colocar num pão redondo. Isso é legal, porque a gente vai entrar numa coisa que vale a pena misturar hamburgueria com sanduíche? Sanduíche, exatamente. A gente falou do Madeiro no podcast passado, isso só pra quem tava ali lá no podcast, lá no Spotify, exatamente, pra quem viu a gente Google, no podcast. Que aliás, né, vamos avisar o pessoal aqui do teu canal também, que a gente tá além do Spotify, Isso. Nós estamos no Google Podcast e no Anchor. Então, se você não tem uma continha ali no Spotify, que fica difícil de você baixar o podcast, agora não tem desculpa. Agora eu quero ver vocês baixando o podcast. Exatamente, porque o Spotify tem a coisa que precisa assinar, né? Então, tem tudo agora isso. Vai lá no Google, vai no Anchor e você tem acesso à íntegra, porque aqui no YouTube é só uma pílula, só um tira-gosto. Pá. E aí, vamos falar então das cópias? Vamos falar das cópias. Ó, eu tava pesquisando, porque eu faço a lição de casa, mentira. Eu tava olhando umas coisas e eu descobri que o Cheddar McMelt do McDonald's é o hambúrguer mais copiado que tem. Eu achei curioso, porque eu não tinha ideia. Se alguém me falasse qual que é o hambúrguer mais copiado do McDonald's, eu ia falar o Quarteirão ou o Big Mac, né? Eu acho que talvez o molho mais copiado tudo bem, tem muita cópia do creme de cheddar. Tem muita cópia do creme de cheddar que as pessoas usam para outras finalidades. Sim, né? sim. Além do lanche, as pessoas usam ali na batata e tudo mais. Mas também o molho do Big Mac eu vejo em muitas hamburguerias, não falo hoje daqui de São Paulo, mas de hamburguerias, por exemplo, na Cidade da Carol. Eu sempre vou usar a Cidade da Carol como referência, porque a Cidade da Carol é muito pequena, cara. É uma cidade de 50 mil habitantes. Então você vai comer os prensadões, tem lá os lanches com meu molho especial. E você come, um molho que mais lembra... Jack Sauce, o molho do Big Mac, que fora é muito comum, né? O Shake Shack usa um bem parecido, bem... E uma coisa, a gente estava conversando aqui também, antes da gente começar o podcast, você me falou que o cheddar, ele é só vendido no Brasil. Só vendido no Brasil. E eu descobri por acaso, né? O Rafa, o meu irmão, mora em Nova York e ele adora o cheddar. O cheddar aqui já não é que, como lá não tem, ele sente saudade. O cheddar é o hambúrguer preferido dele e lá não tem. E aí, às vezes, eu tento, quando tem, por exemplo... McDonald's depois do embarque, às vezes eu penso em levar e tal. Molho caipira não tem, aí eu levo sempre daqui pra lá. Que, aliás, eu não sei se vocês consomem esses molhos, né? Então tem o caipira, o barbecue, o ranch e um agridoce. E agora, antes tinha o molho mostarda, que eu era muito fã, que era uma mostarda, mas tinha um pontinho vermelho ali, bem apimentadinha, e eu gostava demais. Aliás, vocês consomem esse molho caipira? Porque ele falou do irmão dele e eu, desde pequeno, é o molho que eu mais gosto
do McDonald's, tirando dos molhos que vem no lanche, é um molho, eu sempre peço uma batatinha com esse molho caipira. Molho caipira também eu gosto bastante. Tem gente que é muito fã do barbecue do McDonald's. Sim. Eu não gosto do barbecue. É que o barbecue do McDonald's, eu acho que quando o McDonald's começou a ter um molho barbecue, era um sabor diferente. Era mais gostoso. Eles mudaram, eu acho, o fornecedor. E não tinha muito barbecue no mercado, não, assim. Não tinha. Tanto é que eu lembro que quando eu comecei a testar receitas de molho barbecue, o sabor que eu queria chegar era do McDonald's. E aí eu fui testando. Só que aí, por exemplo, tem marcas, o barbecue hoje, Hellmann's Heinz, é bem parecido, é bem mais forte, mais ácido. Enfim, hoje no mercado tem algumas coisas. Agora, um molho caipira não tem. Não existe. O molho do McDonald's, eu já fiz receita ali parecida, não sei se você tem já fiz canal. também. O Broga, eu sei que fez. Você consegue chegar num sabor que você fala assim, tá, lembrei de McDonald's. Agora, um molho caipira, esquece. E o problema, eu também sou viciado. Eu fui procurar pra ver se tinha referências. Cara, eu cheguei numas coisas muito bizarras. Não, eu já vi coisa na internet que, olha, é vergonha alheia. Coloca na internet. Você não quer falar? Não. Você fica com medo de falar? Eu sou cuzão. Coloca na internet molho caipira, receita de molho caipira. E vê quem tá fazendo, e vê se parece molho caipira, e depois comenta. Eu ia falar. Se ele não queria falar, eu ia falar. Mas, cara, eu não vou falar porque eu dei um tranco nessa pessoa há pouco tempo. É colega de trabalho. Não, mas eu dei um tranco e a pessoa foi super solícita, me mandou uma mensagem educada e me respondeu. E, por incrível que pareça, cara, o que eu dei o tranco, que eu falei, falta isso pro prato, aí ele colocou como opcional. Eu achei bárbaro. Você não paga, você não paga por aquilo. E eu não vou falar, gente, desculpa, é piadas internas. Bom, vai. Segue o barco. Mas coloca no Google receitas de... Inclusive, se você achar uma boa... Por que eu tô falando isso? Quando eu comecei a pesquisar molho caipira, óbvio que ia pro canal, por consequência, mas eu pesquisei molho caipira por conta do meu irmão. Eu queria fazer uma receita, queria falar, Rafa, é assim que faz. O Tadeu, cada vez que vai pros Estados Unidos, ele dá PT no McDonald's, porque ele chega e pede 50. Imagina se você chegar no caixa e falar assim, me dá 50 molhinhos caipiras. Não, nunca tem. No caixa ali, naquele dispenser deles, não tem. Aí a pessoa fica me olhando, e aí primeiro eu preciso convencer a pessoa que é verdade. Geralmente o atendente chama o gerente, eu vejo de longe o gerente me olhando, e os caras falam, qual é que é esse maluco? Tadeu, você tem que falar, o dia que você for fazer isso, filma, né? Olha, eu quero 50 molhos caipira. A mulher vai olhar pra tua casa e vai falar, pegadinha do malandro. Mas eu quero mesmo. Exatamente. Aí a pessoa volta e fala assim, é 50 mesmo? Eu falo, E às vezes eu quero, tipo assim, sei lá, eu vou explicar pra pessoa o porquê, mas eu também não sei se a pessoa tá com saco de ouvir. E aí por que qualquer dia você não chega lá, Tadeu, e fala assim, eu quero a caixinha fechada? Também, dá pra fazer Eu quero a caixinha fechada. E aí vai alguém no estoque, volta com os molhos, e aí, tipo, eu adoro o McDonald's, mas geralmente a pessoa que volta no mau humor, porque eu acho que o estoque deve ser, então, sei lá. E a gente tá falando aqui dos molhos e não sei o que, cara, eu gosto, você falou que gosta do barbecue mais ácido, é engraçado, eu gostava da fórmula antiga do McDonald's, que era doce. Então, eu assim, dependendo do que eu vou fazer, eu tento, hoje em dia eu faço o meu molho barbecue, e aí eu uso ele de acordo com a receita. Mas Você tem lá na sua casa agora? Se quiser na geladeira, tem molho barbecue que você fez? Tem, cara. Tem. Sabe por que tem? Não, mas não é nem mérito que eu vou falar agora. A minha mãe, ela guarda as coisas, assim, uma eternidade. A minha mãe, ela fala assim, sabe aquele... Outro dia eu fiz um pulled pork com molho barbecue. Só que eu fiz, sei lá, uns 2 anos. Minha mãe tinha esses dias pra servir congelado. Ela fez, ainda tem aquela carne. Eu fiz, mãe, isso é lixo. Não, mas tá boa ainda. Tá boa eu falo assim, não, tipo, você vai... Então assim, e molho barbecue, ele tem uma... Dependendo da receita, porque assim, eu tenho 2 jeitos de fazer. Um com as bases industrializadas, que é mais fácil, você tem mais consistência, você tem... E tem outro que eu faço do zero, com tomate e tal. Esse é meio que consumo imediato, 3 dias refrigerado ali. Esse outro que é industrializado, ele dura... É difícil você ponderar qual que é... É tipo assim, comeu em casa, hein, gente? Não vai fazer isso na hamburgueria e falar que eu tô ensinando. Mas assim, mas sempre tem. Você é um fã do ketchup? Eu sou, cara, mas assim, já fui mais. Tudo bem, mas você tem um ketchup pra cada tipo de coisa? Não. Não? Não. Por exemplo, você vai comer pastel de feira.
Pra você pode ser um Heinz, por exemplo? Não, a única coisa é que se você tocou no assunto do pastel de feira, pastel de feira pra mim tem que ser com ketchup ruim. Cepera. É. Não é... Cara, desculpa. Não que é... Você fez associação em Então, cima, hein, Perrone? mas Cepera, paga lá. não é ruim. Cara, o cepera tem as finalidades. Tem Exatamente. coisa que eu gosto do ketchup doce, Aham. né? Não tô falando que cepera é ruim, mas, por exemplo, eu não gosto de comer ketchup doce no hambúrguer. Então, por exemplo, eu não comeria cepera no hambúrguer, entendeu? Eu gosto de um ketchup mais ácido. É quase outro molho, né, É cara? outra coisa, É. Mas, cara, tem coisas que tem que ser cepera. O pastel de feira, quando eu chego ali na pastelaria, lá na feira, e eu pego um ketchup Hellmann's, por exemplo, eu fico triste. Não dá. Não casa. Muda muito, não casa. Eu também acho isso. Eu não sei se você chegou a trabalhar com você. Tinha. Na época que a Jade agenciou a gente ali, tinha uma pessoa que trabalhava com ela, chamava Vitória. Ela tem a mesma opinião. E eu não sei porque, puta informação aleatória, mas eu sei que ela postou uma vez. Porque eu achava que só eu gostava de ketchup mais fraco, mais ralo, mais doce no pastel. E não, agora eu descobri que é o jeito certo mesmo. Não é o jeito certo ou errado. Mas, cara, é o jeito que eu como desde criança, é o ceperão. É o ceperão. Como alguns salgados de boteco, eu fico rezando cepera, cepera, cepera. Não é. Não, tem pra algumas coisas eu também prefiro o ketchup mais adocicado, assim. E pro barbecue, a mesma coisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma costelinha, eu faço o barbecue mais doce. Se eu for usar o barbecue, por exemplo, num frango, eu faço ele mais apimentado. Depende do que eu vou fazer ali. Mas molho barbecue é uma das coisas que eu gosto de fazer. Mas voltando, Tadeu, me diz, vamos lá, voltando ao foco que a gente dá uma despirocada aqui, velho, que a gente começa falando Virou um vídeo sobre molho. E é um vídeo sobre molho, mas não é. Tadeu, a gente tá falando que o Cheddar McMelt, ele é o carro-chefe das cópias. cópias. É o hambúrguer mais copiado. E assim, realmente, cara, se você for parar pra pensar, porque assim, é o creme de cheddar, a cebola caramelizada, que é do McDonald's, não é caramelizada, ela é uma cebola refogada no shoyu. Mas você vê as versões iguaizinhas. E aonde que eu acho que tem uma galera que erra? No pão preto, é que a cópia virou australiano. Virou australiano. Né? E aí que eu acho que precisa o ajuste. Eu acho que é muito doce, a cebola caramelizada e o pão australiano. E o problema, o que as pessoas não entendem é que assim, a cebola, ela é o plus. Sim. Ela não é o ator principal que vai brigar com o cheddar. Isso. Então, como que eu vejo? A parte de baixo do pão, o nego forra aquilo com cebola caramelizada, e é uma cebola que não é que o cara fez uma cebola caramelizada, ele fez uma cebola caramelada. Sim. Porque ele mete tanto açúcar naquela porra, velho, que o negócio vira uma geleia de cebola. E a cebola caramelizada, o açúcar, é só pra dar é um leve adocicado. É só pra dar um grauzinho no açúcar que ela já tem, que né? ela já tem. Só pra dar uma acelerada. Exatamente. E a gente briga muito com essa história da cebola, vai ou não vai açúcar. Se você não tem tempo, você coloca um pouco de açúcar só pra acelerar o negócio ali. E se você tem tempo, coloca na panela e deixa a cebola própria caramelizar. Então, as pessoas, elas confundem que a cebola caramelizada tem que brigar ali com o cheddar. Então, eu fico muito puto, cara, quando eu vou num lugar onde tem 1 kg de cebola caramelizada, aí o nego coloca o cheddar e eles inventaram, que eu gosto pra caralho, que é a farofa de bacon. Sim. Né? Então, tem gente que usa o cheddar com a farofa de bacon e a cebola caramelizada. Às vezes, as pessoas, quando eu dou consultoria, me pedem pra eu fazer esse tipo de lanche para colocar no cardápio, mas as pessoas têm que entender que aquela cebola é o plus. Exatamente. É o plus, não é para brigar com o cheddar, mas é para ser o complemento do cheddar. Porque esse cheddar geralmente ele é mais salgado, a cebola vai balancear. Só que aí a cebola vai balancear. Se você usar o pão australiano, você Por quê? Porque o pão australiano ele é a base de cacau, o cacau já é levemente adocicado, mascavo. E o pessoal, o açúcar mascavo e ainda tem o mel. Esse lanche é para você usar com um pernil, esse tipo de pão, um pernil que você quer colocar
um adocicado, eu gosto de pernil com abacaxi no pão australiano, fica maravilhoso. Exatamente. Mas por que a galera usa o pão australiano? Porque além da referência de sabor... É que a gente não tem uma referência boa de pão preto aqui. Você quer usar a referência visual, então você traz o australiano para isso. Só que o australiano, para mim, é o pão que tem um sabor mais característico. E as pessoas, às vezes, querem fazer muitas coisas com esse pão. Esse pão só serve para algumas coisas. Exatamente. O pão, tanto é que... por que eles trazem esse pão no Outback? O Outback é uma steakhouse. Então a gente está comendo uma carne que é gordurosa. Esse pão, além de eles trazem para ser um tiragosto ali, mas esse pão ele vai limpar teu paladar. E por causa da gordura, da carne, etc. Eu sinceramente, mas aí é uma opinião minha particular, eu não gosto de pão australiano no hambúrguer. Eu também não gosto, eu não sou fã. Eu não gosto, eu acho que pão... Eu sei que tem saída. Tem. Eu sei que tem saída, eu sei que tem muita saída, inclusive. Eu sei que tem gente que fala assim, não, mas se eu tirar o meu do meu... Não tira, eu tô falando do meu, a minha opinião. Eu acho que ele rouba muito a cena, sabe? Eu não sei, eu precisaria criar alguma coisa... Próprio pra ele, sabe? De repente, alguma coisa mais bacon pra eles fazer a vez do caramelo e balancear. Mas tem isso. Eu achei que... Porque, por exemplo, se eu fosse copiar um hambúrguer hoje, eu copiaria o Quarteirão. Pra mim é um hambúrguer, né? Que maionese não. Ketchup, mostarda, o picles ali. Eu gosto do Quarteirão. O cheeseburguinho é um quarteirão pequeno. Isso. Justamente. Essa é uma pegada... Por isso que me surpreendeu o cheddar ser o mais copiado. Eu não tinha ideia. Isso falando de fast food, né? Agora tem... Eu não sei se das hamburguerias artesanais tem algum que já ficou famoso, que é copiado, assim, mas eu acho que daqui a pouco... O Oráculo. O Oráculo. É verdade, o Oráculo acho que foi um hambúrguer que ficou famosão. Ele não é uma cópia do Cheddar McMelt, mas eles fizeram um creme de queijo ali... com pepperoni, não sei o que, não tem a cebola caramelizada. Não tem, mas tem a ideia do queijo. E o Oráculo é super copiado. Demais. O Oráculo demais. Em si. Então, assim, eu acho que o cheddar, que, né, que a gente acabou descobrindo aí, pesquisando, que o cheddar é o hambúrguer de fast food mais copiado. Eu acho que de hamburguerias artesanais, eu acredito que o Oráculo é o mais copiado. Mas você sabe, quando você vai lá na Trade, é o Oráculo que você come? Geralmente geralmente é porque eu tenho dificuldade de pedir outra coisa lá, mas não, eu sempre vou e aí eu olho tudo e acabo comendo Oráculo. Aí uma vez falaram, Tadeu, come o faixa azul, que é muito bom. Tem um que eles fizeram que é em homenagem àquela pizzaria Castelões, inclusive eu gosto desse hambúrguer. Que falaram que é excelente, eu gosto desse excelente. Hambúrguer. E eu vou, eu olho, e aí na hora me dá vontade de comer o Oráculo. Eu dou uma mordida no Oráculo, mato, sabe quando você mata à vontade? E aí eu fico tipo, puta, eu podia ter experimentado o outro. Você acha que ele é over? Eu acho, mas eu acho que ele é intencionalmente over. Eu acho. Eu acho que todo hambúrguer que o queijo esparramou e saiu e tal, é over. Eu acho que se aquela quantidade de recheio estiver dentro do pão, por exemplo, faz sentido. A gente tem um over, que é um over marketing, porque você pega ali na Trade, o único que é over é esse. Né? E o resto são tudo lanches normais. Mas é porque o Oráculo em si, eu acho que ele precisa ser desse jeito. Ele precisa ser over, ok. Mas é isso que eu tô te falando. A gente tá falando de outras pessoas que replicam, por exemplo, fazem o Oráculo e tem os outros lanches do cardápio que tem que ser over igual ao Oráculo. Eu acho que não. Se você for ver, e aí, mérito da turma de lá, os hambúrgueres atrás, eles são super bem equilibrados. Não, são ótimos. Tem gente que fala, eles soltam, toda vez que tem Game of Thrones, eles fazem uma série de hambúrguer, agora fizeram pro Senhor dos Anéis, e uma vez alguém me falou, puta, os caras colocaram pouco. Uma coisa é criação sazonal, que na criação sazonal você pode pirar. Você pode pirar, exatamente. Você pode pirar. E aí depois isso sai do cardápio, porque ninguém é besta ali. Ali o pessoal sabe o que tá fazendo. Agora, você pega os outros hambúrgueres, eles estão todos estruturadinhos. O Oráculo, eu acho que faz parte de quem vai buscar. Eu gosto de ver o queijo ali, é que agora eles têm a batata Oráculo também. Mas quando não tinha, batatinha, eu passava no creme do Oráculo. O Oráculo sempre teve essa cara. Então, mas você acha, por exemplo, Tadeu,
tudo é muito copiado. Mas quando a gente copia uma coisa muito famosa, eu acho que às vezes é um tiro no pé. Porque as pessoas sempre vão na tua hamburgueria, vão experimentar a sua cópia e vai falar, nossa, parece com o Oráculo. E é sempre o Oráculo que vai estar na cabeça. Você é igual a pessoa replicar a costelinha barbecue. Parece com a costelinha do Outback. Mas aí sempre você vai dar a margem das pessoas. Mas a do Outback é melhor. Mas o Oráculo é muito melhor. Exatamente. Eu acho que é um tiro no pé. A mesma coisa do Cheddar McMelt. Apesar das pessoas replicarem aquilo, nunca eu comi um cheddar que bate o cheddar McMelt. Não tem. E se você for ver, a carne do cheddar McMelt não tem sabor nenhum. Não, nada. É uma coisa estranha. Cara, parece que eu tô comendo um isopor porque eu só tenho gosto. Não tem. Só faz sentido ali na montagem do sanduíche. Aquele cheddar, ele é salgado, ele tem uma consistência diferente. A cebola não é adocicada, ela é puxada no shoyu, então ele é todo. Mas é engraçado, pensadinho. cara, porque apesar de ser uma cebola puxada no shoyu, quando a gente puxa alguma coisa no shoyu, a tendência é ficar salgada. Sim. E a cebola do McDonald's, ela não tem nada de salgado. Não, acho que é só um susto. Não, eu não sei, talvez acho que um shoyu. Cara, acho que eu tô com coronavírus. Não, agora estamos. Todo mundo aqui na sala tá fudido. E eu acho que a cebola ali, cara, vai o shoyu, mas eu acho que bem diluído na só pra dar uma cor, talvez. Acho que talvez só pra dar uma cor, pode cara. ser. Porque eu nunca pensei nisso. Eu já tentei reduzir coisa no shoyu, tipo, mesmo que eu coloco uma colher de sopa, cara, o shoyu, a hora que você começa a reduzir, ele vira um caramelo. Sim. Né? E se não for diluído, aquilo vira um caramelo salgado pra caralho. O teriyaki você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer, porque senão vira uma goma arábica salgada. Não, vira, cara. Eu faço teriyaki, em casa sempre tem também. Pra comer com comida japonesa e tal. E aí, agora nessa minha última viagem, eu descobri que teriyaki cabe numa porrada de coisa, né? Muita coisa. Mas, e aí, vale a pena, Tadeu, as pessoas replicarem coisas famosas? Por exemplo, a gente tá falando do cheddar. Você vê com bons olhos, quando você vai numa outra hamburgueria que não é um McDonald's, por exemplo, você pede o cheddar? Não peço, mas assim, eu acho que vale a referência, mas você precisa saber trazer aquilo pro seu negócio. Porque, por exemplo... Mas você acha que ele pode ser o carro-chefe? Não sei, não pensei nisso. Eu acho que você ter o carro-chefe, que é uma cópia de algum outro lugar, eu já acho que você já errou no conceito. Não, tudo bem, mas a gente não é... A gente não escolhe, é o cliente que vai... elege o carro-chefe. Mas aí... É isso que eu tô falando. Às vezes você bota pra ser mais um lanche pra pessoa vira o carro-chefe. Eu não sei, porque assim, o que a galera faz é tentar trazer essa referência do pão escuro, do cheddar derretido e da cebola, entendeu? Não é bem a referência ao cheddar McMelt, mas é... Eu não sei, cara. Eu assim, quando eu quero sentir o sabor do cheddar e tal, eu como o cheddar McMelt. Eu não como esses outros. Sabe onde que eu acho que pode virar o carro-chefe? Em cidades que a referência não está lá. Pode ser. Então, voltando pra cidadezinha de Nova Odessa, lá não tem McDonald's. Entendi. Entendeu? E o que chega lá? Pode chegar esse hambúrguer com creme de queijo e as pessoas falam, olha, isso daqui é parecido com o McDonald's que a gente Que eu acho que, por exemplo, quem copia o Oráculo... pode ser a mesma coisa. Aí talvez funcione mais. Mas a mesma porque coisa não com a tem... costelinha. Exatamente. Tudo que é copiado é por uma carência que talvez não tenha naquele lugar. A pessoa não tem acesso ao original. Mas eu acho que é um tiro no pé. Por exemplo, eu abri uma hamburgueria aqui em São Paulo e eu fazer uma cópia do Oráculo. Não faz nem sentido. Mas tem. Não, tem um monte. O Atrad, inclusive, a galera copia a logomarca. Igual no meu canal. Esses dias eu achei que a Trad tinha me adicionado de novo no Instagram, assim. Eu fui ver, era uma cópia. Era uma cópia, E aí eu acho que tá errado, assim. Eu sinceramente... Eu acho que... E o Oráculo em si, ele é muito específico. Ele é uma fusão de cheddar com pepperoni e tal, então... eu peguei o Oráculo porque ele é um... A gente pegou o Oráculo porque ele é um lanche
bastante copiado, né? Isso, eu Mas acho poderia que ser dos qualquer artesanais é o que outro ficou famoso. de coisas famosas. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu quero o pão do madeiro. Sim. Cara, se é numa cidade que talvez não tenha um madeiro, eu acho que até pode dar certo. A mesma coisa, colocar uma costelinha com barbecue na tua hamburgueria. Muitas hamburguerias colocam. Mas aqui, nos lugares onde a referência tá lá, esquece, cara. Esquece. Porque você nunca vai ser conhecido por um produto seu. Sempre vão colocar você em xeque de você... o dele é parecido, mas aquele lá é melhor. A costelinha barbecue, ela chegou no Outback antes da cena barbecue começar no Brasil. Sim. Então, assim, qualquer costelinha, e agora eu vou falar, a costelinha barbecue do Outback não tem nada de defumada, tem nada, é uma costela feita ali, eles finalizam na grelha, pincela molho de barbecue, vai pra sua mesa com overcooking. Então, assim, overcooking, ela extrapolou o processo de cocção, então por isso que solta o osso, né? Então, me diz uma coisa, a gente tá falando de overcooking, não tem nada... Cara, a gente já não tá mais falando de copa, a gente não tá falando mais de nada. Me diz uma coisa, o brisket. O peito. O brisket. Uhum. Esses dias eu não manjo nada de churrasco, eu não sou o cara do churrasco. Aliás, quando eu comia costelinha barbecue, molho barbecue, pra mim, quando veio a moda barbecue... Eu falei, caralho, é tudo com essa porra desse molho. Eu não entendia que o barbecue se referia a churrasco. Pra mim era molho, era só molho, entendeu? Esses dias eu vi um maluco fazendo um brisket e ele tira do defumador e ele tá se vangloriando da carne que virou uma geleia. Sim. Isso é um overcooking. Se ela passou ali dos 90 e... Não. A carne virar uma geleia, aquilo que o cara chega na carne, aperta e ela faz assim, isso é um overcooking. Isso. Isso é a técnica, isso que eu quero saber. Não. Esse cara tá errado. Depende do que ele quis fazer, porque, por exemplo, alguns pratos do American Barbecue a gente dá overcooking de propósito. Por exemplo, o pulled pork. Rub, defuma, ficou pronto. E é isso aqui, o pulled pork é um sanduíche de carne desfiada. Aí a gente precisa que ele saia daquele jeito, com a suculência toda. O brisket, a maioria dos lugares servem ele em fatia, né? Serve fatia, serve em burn-end, que é o final dele em cubinhos ali e tal. Esse é o jeito habitual de se servir. Agora pode ser que a pessoa queira fazer um sanduíche de brisket desfiado e aí dê o overcooking de propósito. Mas o que às vezes acontece é que a pessoa deixa passar um pouco o processo e fica, olha aqui como é que ficou, então, e desfia. Não dá pra saber qual que era a intenção. Se você olhar a estação desse cara e não tiver nenhum pãozinho, não tiver essa... O que eu tô falando, cara, é engraçado, porque até um cara famoso aqui do YouTube, que eu acho que eu fiz uma crítica, não sei aonde, ele falou assim, quem é esse cara? Eu nem conheço. E é o cara que eu já encontrei nos bastidores na Bandeirantes, entendeu? E vieram me falar que quando tocaram no meu nome, ele... quem é o cara pra falar disso? Eu nem sei quem é esse cara. E é um cara famosinho aí, velho. E eu fui ver... Um cara do barbecue? Não, é um cara de churrasco, não é do barbecue. E aí o cara fez e tirou um negócio sambando. E eu falei, cara... Depende, eu não sei, mas depende do que ele quis pãozinho. fazer. Porque o brisket, assim, no barbecue, o brisket, ele é a peça, todo mundo quer fazer o brisket perfeito. E hoje no Brasil a gente tem uma galera que faz foda. Bruno Salomão, Panhoca, Arthur Fume, são pessoas que fazem... E é isso. E aí, qual que é aonde o pitmaster ali mostra que ele tem técnica? A hora que ele consegue tirar o brisket no ponto certo, fatiar, a fatia ela tem mais ou menos um dedo de espessura. E aí tem o bend test, que a gente chama, que é colocar a fatia no dedo, assim, já viu? E aí a carne fica pelo dedo, ela tem que cair, mas ela não... ela tem que deitar. Isso, ela tem que deitar ali no dedo e ela não pode romper, ela não pode... Então, assim, se você tira um brisket já no ponto de desfiar, você já perdeu toda essa técnica. Você não consegue nem cortar, velho. Exatamente. O cara não conseguiu cortar no vídeo. Porque... a hora que ele passou a faca... Então não. Então provavelmente estava errado. Se não era pra fazer um sanduíche ou uma outra coisa, tá errado. Às vezes eu me sinto um jeca tatu, velho. Você falou um monte de nome aí. A única pessoa que eu conheço é o Bruno Salomão, que gravou comigo, e o Panhoca, porque eu acho que tá sempre com o Bruno Salomão e eu comecei a acompanhar esse cara. O resto que você falou, velho,
não desmerecendo, mas, cara, não sei nem quem Porque a cena barbecue é pra quem, né? Acho que é igual a gente. Exatamente. Vamos falar, se falarem assim às vezes em alguma outra cena, o Tadeu ou o Perrone. Não sabe quem é, não sabe quem é, exatamente. É muito, mas tem bastante gente boa aí fazendo, e eu acho que 2020 é o ano da coisa começar a fundir hambúrguer, vai dar uma estabilizada, barbecue vai dar uma chegada e a gente vai... Eu acho, cara, eu falei isso já... Cara, é legal que eu sou tipo Perrone Diná, cara. Eu falei isso lá pra trás, o ano passado eu falei assim, esse ano é o final do hambúrguer e o ano que vem, que é no caso 2020, eu acho que é o ano do barbecue. Você me falou isso uma vez. Entendeu? Você uma vez falou assim, ou você faz hambúrguer ou você vai pro barbecue, que é o que vai pegar. Resumindo, então agora você vai ficar rico, porque você tá fazendo os dois, eu que tô fudido nessa bosta, então, velho, só sei fazer hambúrguer. Mas eu acho que por exemplo, nesses cursos que eu vou com a Kings e tal, eu vou pra falar sempre de hambúrguer e de sanduíche. Óbvio que eu faço aí, eu tento trazer a minha experiência do hambúrguer pra dentro dos defumados. Então a gente faz hambúrguer defumado e faz essas coisas que eu acho que aí é legal, né? Hambúrguer defumado ainda tem muita gente com dúvida. Tem muita gente que fala assim, eu faço na churrasqueira pra ficar com gosto de defumado. Não, fica com gosto de fumaça, de carvão, de churrasco. Isso não é defumado, né? A gente deu uma desvirtuada, mas eu acho legal também, é um assunto bacana. Cara, vamos pro negócio mais, né? Como que eu vou te falar? É foda. Vamos. Cutucar? Bora. Cara, São Paulo é grande, tem muitas milhares de hamburgueria aqui em São Paulo e, cara, tem muita gente boa. Tem. Não posso falar que não tem porque é mentira, tem muita gente boa. E, cara, tem muita gente ruim que não sabe o que tá fazendo ali, talvez só sobrevive e não se sobressai. E você deve ter ali pessoas que você admira como cozinheiro, pessoas que você admira com criatividade, pessoas que você admira não como pessoa, eu quero que você esquece a pessoa, né? Não é amigo, não é conhecido, cara. Entendi. É o cara ali. Mas sabe aonde? Só no Spotify agora. Então agora vai lá pro nossos podcasts, onde a gente tá? A gente tá no Spotify, no Anchor, no Google. E chega, né? Tá bom também, né? Demais. Os dois, Anchor e Google Podcast de graça. Você não precisa ter conta e você não precisa ter nada. Você sabe o que você precisa agora? Terminar de ver esse podcast aqui e ir lá no meu canal, conhecer o meu canal se você não me conhece, porque Exatamente. Tem muitas receitas legais, tem muita coisa do universo hamburguero. E se você gosta de outras receitas, tem também. E, cara, chega. É isso, ó. E, gente, vai lá, escuta, volta aqui, sugere pauta, qual que é a sua dúvida, onde que você acha que a gente consegue te ajudar, ou o que você quer que a gente fale por aqui. Participa, porque a gente tá lendo tudo que vocês escrevem lá. Que eu acho que esse podcast vai ficar mais longo, hein? Porque a gente só fez um assunto e ainda faltam 3. Vambora. Então, ó, vai lá pro Spotify que vai dar tempo de você pegar. Se tá no trânsito, essa é a hora de você ir pra lá pro nosso podcast. Então, beleza.